Boa noite a todos, a todas, a todes. Boa noite aos nossos convidados. Esta é uma live mensal da Rede Pix Brasil. Hoje estaremos falando a respeito das práticas integrativas e complementares e da educação popular em saúde. O que é próprio de cada uma, quais são as áreas de interface e as potencialidades desse relacionamento entre PICs e educação popular em saúde. Tanto a educação popular de saúde como as PICs são práticas antigas no nosso país, né? São centenárias, mas se tornaram políticas públicas mais recentemente. As PICs em 2006 e, mais recentemente ainda, as práticas, a educação popular em saúde em 2013, né? E com vários pontos de aproximação, né? Com vários pontos de interface. E é esse o tema, então, da nossa live de hoje. Nós temos dois ilustres convidados, o professor Nelson Felice de Barros, que é cientista social, professor na Unicamp, coordenador do LAPACES, que é o Laboratório de Práticas Alternativas, Complementares e Integrativas em Saúde. O professor Nelson tem se dedicado, entre outros temas, à sociologia da saúde e das práticas alternativas, complementares e integrativas em saúde. Amigo de longa data, interlocutor e participante importante do grupo de racionalidades médicas, coordenado, então, pela professora Madel Luz. É uma alegria recebê-lo aqui, Nelson. E nosso segundo convidado, não tão ilustre quanto e muito querido também, Eimar Mourão de Vasconcelos, é médico, professor aposentado da Universidade Federal da Paraíba, e tem se dedicado ao tema da educação popular em saúde e também da espiritualidade em saúde, entre outros, né? Eu conheço o Eimar inicialmente dos congressos da Abrasco, eram aquelas palestras mais concorridas, onde tinha mais gente ali disputando espaço. Eu entrava lá e estava o Eimar. E desde então me tornei uma admiradora, né? E é uma alegria também tê-lo aqui, Eimar. Seja muito bem-vindo. E eu passo inicialmente, então, a palavra ao professor Nelson. A ideia é que cada palestrante fale cerca de 20 minutos e depois abrimos as perguntas dos nossos ouvintes no chat, tá? Para termos alguma possibilidade de diálogo com as pessoas que estão nos acompanhando. A palavra é sua, Nelson. Eu vou marcar aqui no relógio para ver se eu não me... Espera aí. Só um segundinho aqui, Marilene. Eu te sinalizo uns 5 minutinhos antes aqui pelo chat. Nosso, Nelson. Bom, gente, então, para lá de agradecido pelo convite e pela possibilidade de dividir esse momento com a Eimar, com a Marilene, e poder fazer essa conversa junto, né? Acho que, assim como a Marilene, eu também li, ouvi e sempre quis escutar o Eimar. A construção, isso eu não disse, Eimar, mas a diferença entre religiosidade e espiritualidade foi uma das coisas que eu debati na Inglaterra, inclusive, a partir do livro. Então, sempre uma presença muito importante para mim. Então, é um prazer. Eu agradeço muito. Eu vou tentar responder o que colocou essa mesa, o título dessa mesa. Eu vou tentar falar de identidade e interface entre assim chamadas práticas integrativas e complementares
assim chamadas práticas da educação popular. Eu vou usar esse tempo eu vou fazer uma apresentação muito rápida, sem poder detalhar, mas para dar uma ideia geral e em seguida a gente poder debater e abrir esse espaço para debater com a Ari e com quem estiver assistindo e quiser participar conosco, tá certo? Então, eu vou projetar aqui uma apresentação para que eu possa me orientar e para que todos possamos seguir desculpem, não sei por que exatamente, foi para slide. Pronto. Então eu vou tentar falar exatamente das identidades entre esses dois conjuntos de práticas e as interfaces, tá certo? Eu não vou explicar muito especificamente, mas nos últimos anos eu tenho trabalhado com a matriz cultural dos estudos culturais, a matriz teórica dos estudos culturais. Para mim tem sido muito importante essa perspectiva, sobretudo no que eles trouxeram como virada cultural. Brevíssima referência é uma matriz teórica criada a partir do final dos anos 50, na Inglaterra, pelos filhos da classe trabalhadora que foram para a universidade, tá certo? Então, é o filho do sinalizador da estrada de trem, que é o Raymond Williams, o filho do encanador, que é o Richard Hogarth, o filho do pastor presbiteriano que viveu a vida em países africanos, que é o Edward Thompson, e o filho da colônia, né, que é Stuart Hall, que é um jamaicano. A partir das ideias deles, eles foram desenvolvendo essa ideia dos estudos culturais, dos estudos de cultura, tá certo? E o que significou isso que eles chamam de virada cultural? Veja, entre 1990 e 93, a graduação. A gente nunca para de estudar, né? Mas, enfim, na graduação, quando eu entrei em contato pela primeira vez, a referência de cultura, definição de cultura inicial, era essa definição do final do século, da segunda metade do século XIX, desenvolvida pelo Taylor, e que, se a gente observar, foram feitas muitas mudanças, mas ainda assim, na antropologia, ainda hoje tem essa referência muito forte, né? E ele diz, né, que a cultura é todo um modo de vida, né? Então, é aquele todo complexo que inclui conhecimento, crença, arte, lei, moral, costumes e quaisquer outras capacidades e hábitos adquiridos pelo homem como membro da sociedade. O que fazem os intelectuais que estão construindo essa visão dentro de uma perspectiva de uma nova esquerda britânica nos anos 50, 60, eles fazem essa virada cultural para entender a cultura, não mais como todo um modo de vida, mas como um conjunto de práticas significativas associadas ao poder. E aí eles substituem, fundamentalmente, a virada aqui está na noção de o que era substantivo, o que nomeava, passa a ser, de fato, ação, verbo. Então, cultura é verbo, tá certo? E aí, para eles, essa é uma definição tardia dos estudos culturais, feita quando o Dugai, quando Stuart Hall sai de Birmingham e vai para a Open University, e eles escrevem um material para ensinar estudos culturais na Open University, eles, então, essa noção
uma possível definição do que viria a ser cultura, né? Então, cultura como um conjunto de ações práticas associadas ao poder de produzir, de consumir, de regular, de identificar e representar grupos sociais, artefatos, eventos contemporâneos na ordem hegemônica e não hegemônica. Então, cultura era um substantivo que nomeava os povos, as sociedades, os aglomerados de pessoas com as suas práticas. A partir dos anos 60, a cultura passa a ser um conjunto de ações que agem associadas ao poder e que transformam ou perpetuam a organização, a ordem estabelecida, tá certo? Então, a cultura com que eu tenho trabalhado, a noção de cultura com que eu tenho trabalhado, é a noção daquilo que é feito consciente ou inconscientemente, perpetuando ou tentando transformar o que está dado como a ordem estabelecida, tá certo? Bom, com base nisso, eu tenho trabalhado a construção da noção de culturas de cuidado, né? Então, numa perspectiva ainda exploratória, eu não publiquei isso, eu não escrevi, eu estou tateando essa informação, mas nessa visão exploratória, a cultura de cuidado biomédica, né, é um conjunto de práticas associada ao poder de produzir clínico, ao poder de consumir medicamentos industrializados, ao poder de regular legalmente as práticas de saúde, ao poder de identificar doenças, fazer diagnósticos, e ao poder de representar pessoas como doentes ou portadoras de doença. Isso tudo dentro de uma ordem hegemônica, portanto, considerada oficial, né, em que as prescrições, né, é controlada pelo Estado e orientada pela lógica da heteronomia e tutela. Bom, essa cultura é a cultura que organiza, inclusive, o próprio SUS, tá certo? É a estrutura que organiza a formação de profissionais da saúde no Brasil, organiza o Sistema Único de Saúde no Brasil, organiza as práticas de cuidado no setor público ou privado no Brasil. Bom, existe uma cultura de cuidado popular, tá certo? E essa cultura é um conjunto de práticas associadas ao poder de produzir cuidado e não clínica, ao poder de consumir produtos naturais e não medicamentos industrializados, ao poder de regular legitimamente, tá certo? E não legalmente, ao poder de identificar sofrimento e não necessariamente doença, e ao poder de representar pessoa adoecida e não doença propriamente ou papel de doente, né? Essa cultura do cuidado popular, ela opera na ordem não hegemônica, em que a prescrição é construída pelas comunidades e orientada para a autonomia e emancipação. Bom, e aí, a cultura de cuidado das práticas integrativas complementares, e aqui uma primeira observação. O nome Práticas Integrativas Complementares em Saúde é um essencialismo estratégico que significa que tem 200 práticas dentro desse mesmo nome. Essas práticas são diferentes entre si, mas estrategicamente elas são colocadas juntas para diferenciar aquilo que é biomédico, aquilo que é popular e aquilo que não é nem biomédico nem popular. E essa cultura de cuidado, né, ela também tem um conjunto de práticas
associadas ao poder de produzir cuidado e clínica, ao poder de consumir produtos naturais e medicamentos, ao poder de regular legitimamente e legalmente, ao poder de identificar sofrimento e doença, ao poder de representar pessoa adoecida e doente. A cultura dos cuidados das práticas integrativas opera na ordem hegemônica desde que ela foi institucionalizada pela PNPIC em 2006 no SUS. E nessa medida, então, ela atua, por isso ela trabalha com clínica, medicamentos industrializados, ela opera dentro do marco legal, ela opera dentro de uma perspectiva associada a doenças ou aos protocolos que cuidam de doenças, elas lidam com doentes, tá certo? Mas estando elas orientadas pela perspectiva da autonomia e emancipação, elas aproximam-se dos populares, mas dentro da ordem hegemônica, tá certo? Bom, caminhando para uma conclusão muito breve, né? Então, considerando que as culturas de cuidado popular e das práticas integrativas são diferentes entre si, tá certo? O que eu observo é que as identidades são diferentes. E essas diferenças nas identidades são marcadas por rituais de resistência à cultura do cuidado biomédico de maneira diferente, tá certo? Bourdieu, quando estava analisando o campo, a noção de campo no Bourdieu, ele faz uma afirmação que, nesse caso aqui, é muito propícia. Quando você está analisando ou dentro de uma disputa num campo e você traz elementos de um outro campo para aquele cenário de disputa, trazer esses elementos de outro campo enfraquecem mais do que fortalecem. O que isso quer dizer necessariamente? As práticas integrativas, na medida em que são profissionais da saúde com formação dentro do modelo biomédico, tá certo? Que depois dessa formação no modelo biomédico, optam por fazer outras práticas de cuidado que podem se aproximar da cultura popular, mas que também podem se aproximar de outras racionalidades médicas, certo? Esses profissionais, eles estão num campo de disputas hegemônico dentro do SUS. Eles estão disputando modelos de cuidado ou culturas de cuidado dentro do Sistema Único de Saúde, numa perspectiva hegemônica. Tá certo? As práticas, a cultura de cuidado popular, os profissionais da medicina popular, das práticas da educação popular, eles não têm necessariamente essa formação inicial no modelo biomédico. Então, os rituais de resistência que eles empreendem nessa disputa com o modelo biomédico é em outro cenário, é em outra arena. Não é na mesma arena em que profissionais com a mesma formação optam por práticas de cuidado diferentes. Uma coisa é comparar um conjunto de enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos, médicos, nutricionistas, todos formados dentro do modelo biomédico. E uns optam reproduzir o modelo biomédico, outros em trazer diferenças, para trazer mudanças para o modelo biomédico. Esse é um cenário de disputa. O outro cenário de disputa é entre o profissional da
cultura popular que cuida, e cuidado é atributo da espécie, cuidado não é privilégio de profissional da saúde. Se a gente não tivesse aprendido a cuidar, a espécie estava extinta. Portanto, não precisa estudar para saber fazer, tá certo? Cuidado é um conhecimento tácito que a gente aprende observando quem cuida, a gente aprende técnica de cuidado com quem cuida, não necessariamente indo à escola. Quando o profissional vai à escola, ele transforma, ele especializa o cuidado em clínica. E aí toda a discussão do Foucault no nascimento da clínica. Mas ele não necessariamente substitui o cuidado, tá certo? Então, o profissional da educação popular, ele é um cuidador, mas ele não tem o registro biomédico de clínico. E isso caracteriza um outro cenário de disputa. Portanto, esse é o sentido que eu estou dizendo, que são duas culturas de cuidado diferentes, com identidades diferentes, e que, portanto, fazem rituais de resistência à cultura do cuidado biomédico de maneira diferente. Ora, desse ponto de vista, as identidades são diferentes. Desse ponto de vista, o que temos a fazer é manter essas identidades na diferença. Por quê? Se a gente consegue identificar na diferença essa aliança, a gente consegue entender que as culturas de cuidado popular e das práticas operam ambas com orientação para autonomia e emancipação, tá certo? As práticas integrativas na ordem hegemônica, desde que está instalada dentro do SUS, é marginal, mas é hegemônico. As práticas populares, elas são marginais e contra-hegemônicas. Elas não estão instaladas no SUS desse ponto de vista da formação biomédica, tá certo? E aí, no entanto, embora hegemônico e contra-hegemônico, a orientação é para autonomia e emancipação, né? E essa é uma interface super importante, porque essa interface aproxima tanto a cultura de cuidado popular quanto a cultura de cuidado das práticas integrativas de uma perspectiva decolonial, portanto, tentando diminuir a colonialidade dos diferentes poderes, das relações de poder, abrir perspectiva interepistêmica e intercultural. Tá certo? Então, desse ponto de vista, né, eu entendo que temos identidades muito diferentes, rituais de resistência muito diferentes, práticas muito diferentes, tá certo? Em arenas de disputa diferentes em relação à biomedicina. No entanto, temos uma face de aproximação muito grande, né? Que é a perspectiva não colonizadora, a perspectiva de construir um paradigma que dê conta de trabalhar com mais de uma episteme ao mesmo tempo e que tenha momentos de aprendizagem conjunta, aprendizagem mútua na diferença, tá certo? Então, essa era a introdução que eu queria fazer. Obrigado. Muito obrigada, professor Nelson. Brilhante, como sempre, a sua fala, de uma profundidade, de uma sabedoria. Muito obrigada por estar nos sinalizando, né, de como as práticas integrativas e a educação popular, embora atuem em arenas diferentes, né, as PICs, a partir de profissionais de saúde dentro do Sistema Oficial de Saúde, o SUS, falando do Sistema Público de Saúde, e a educação popular, cujos atores são pessoas da comunidade, são cuidadores da comunidade, né? Atuando no projeto de cuidado que é próprio da espécie.
mas ambas a partir das suas arenas próprias, a partir de suas identidades próprias, ambas apontam para um lugar comum, né? Para uma orientação epistemológica e política comum, que é da emancipação e da autonomia do cuidado, né? De uma percepção de saúde, de uma construção, uma concepção de saúde e possibilidades de cuidado para além da biomedicina, né? Que não se submetam exclusivamente à medicalização da vida, mas que trabalhem numa perspectiva de suporte da vida, de suporte da saúde. Muito obrigada e passo, então, a palavra ao professor Eymar Vasconcelos. Mais uma vez, bem-vindo. A palavra é sua. Olá, gente. É uma alegria estar aqui com tantos amigos, Marilene, Nelson, Iracema, que está nos bastidores, e outros companheiros que eu não estou vendo, né? Essa é a dificuldade dos encontros online, né? Mas eu queria começar a minha fala com uma afirmação provocativa. Não existe nenhuma prática assistencial de saúde que seja integral. Não existe nenhuma medicina integral, né? Essa é uma afirmação que é um pouco diferente das afirmações bolsonarianas e trumpianas, né? Que eles usam o método da mentira como método. É que eles afirmam uma coisa para criar o tchan, né? E até que se desmente aquela afirmação já repercutiu muito, né? Não é isso, não. Isso que eu estou afirmando é a base do meu raciocínio aqui, né? Assim, a complexidade, a diversidade do ser humano faz com que todas as intervenções sobre a saúde sejam parciais. Isso fica muito evidente quando a gente cuida, quando as melhores nossas energias dos nossos familiares mais próximos, né? A gente fica muito evidente porque o familiar a gente tem uma convivência, todos os nossos melhores esforços são sempre suficientes e geram insatisfações. Também gratificações, mas a gente percebe a parcialidade deles, né? A busca de uma medicina integral, de uma saúde integral, nasce da crítica da fragmentação, da biomedicina, da centralidade nos órgãos do corpo, da desconsideração das dimensões psicológicas, sociais, políticas e espirituais envolvidas no processo de saúde e doença. E aí muitas iniciativas têm sido implementadas, por exemplo, a questão da saúde comunitária, que foi todo o movimento da saúde comunitária, começa na década de 60, as várias medicinas que valorizam dimensões energéticas sutis, que integram dimensões que não são restritas a órgãos específicos, né? Como a homeopatia, a medicina antroposófica, as medicinas orientais, e também até as culturas, esse termo que o Nelson usou aqui, culturas de cuidado popular. Eu queria, assim, no sentido de mostrar que as culturas de cuidado popular não é educação popular. Não é, educação popular não é uma valorização das culturas, é uma coisa de uma outra ordem que eu vou querer discutir mais. Então, todas essas iniciativas, elas contrapõem esse biologismo fragmentado. Eles acrescentam muito, mas também são parciais, né? Inclusive, na ótica da educação popular, as culturas de cuidado popular são parciais e insuficientes, né? O conceito de práticas integrativas e complementares inova ao conceito de práticas de saúde integrais, né? Porque é integrativa, não é integral, né? Mas eu tenho assistido que as práticas se dizem práticas integrativas de cuidado têm sido mais práticas complementares do que integrativas. Eu vou explicar o porquê. O que é exercer uma prática integrativa de cuidado? É cuidar articulando as diferentes abordagens presentes e possíveis em cada situação, integrar, né?
não tem sido isso que muitos dos praticantes das PICs costumam fazer, né? Nesse cuidado integrativo, nesse trabalho de integrar, a dimensão educativa é fundamental. Cada um de nós tem uma competência técnica, cada um de nós, profissionais de saúde, tem uma competência técnica em saúde própria, que precisa ser valorizado. Não adianta eu querer trabalhar com homeopatia, eu não sei, eu aprendi a fazer formado na alopatia e nas práticas de promoção em saúde e em comunidades. É o que eu sei fazer. Mas eu posso trabalhar integrando, né? Eu posso ter clareza dos meus limites e do valor das outras abordagens. E ser um profissional que cuida a partir da competência técnica que acumulou e, ao mesmo tempo, ajuda o paciente, a comunidade assistida a construir dialogicamente a solução necessária e possível para aquela situação. Esse é um agir educativo. Nisso, quando eu falo educação popular, não é valorização das culturas de cuidado, é essa prática educativa que se faz ao assistir, né? ao relacionar com a população. Eu acho que aí, nesse trabalho educativo, que é a grande contribuição da educação popular, quer dizer, é contribuir na construção dialogada e compartilhada do cuidado possível, necessário, integrando os diferentes saberes, recursos e propósitos, porque as pessoas têm propósitos diferentes, né? E é importante falar assim, os cuidados necessários e possíveis, porque cada situação tem as disponibilidades, que a gente tem que ser realista no que se tem, né? Agora, é importante frisar, o grande articulador do cuidado necessário e possível para cada situação não é o profissional de saúde, mas a pessoa em cuidado, ou a sua família, ou o grupo social ou comunitário que está participando do processo de cuidado, né? Nós ajudamos de modo importante nessa integração, mas a ciência, quando a gente nós estudamos psicologia, por mais que eu estude psicologia, antropologia, sociologia, ciência da religião, as diversas práticas holísticas de saúde, nós nunca vamos compreender inteiramente os valores, as prioridades, as circunstâncias das pessoas e grupos em tratamento, né? Diante de tantas dimensões insondáveis, incompreensíveis das pessoas que cuidamos, meu papel como ajudante de integração das várias possibilidades e prioridades de cuidado só pode ser de um educador popular, colocar-se a serviço de uma busca de ser mais presente em todas as pessoas e grupos envolvidos. Quer dizer, ajudar nesse processo dialógico de negociação, com esclarecimentos, traduções, né? Eu, como profissional de saúde, eu posso não saber muito de homeopatia, mas eu consigo traduzir alguma coisa para as pessoas. Eu posso saber, eu não sei muito de neurocirurgia, mas eu posso traduzir as coisas que o neurocirurgião está falando para isso. Eu posso as práticas de cuidado popular, eu entendo, eu posso ajudar nessa negociação que se dá no nível concreto, né? E aí chegamos no cerne da educação popular em saúde. Aí eu queria falar o que é educação popular, né? O que é uma coisa que para mim tem uma expressão que para mim ela assim, educação popular é educação a serviço da busca de ser mais de cada educando. Então, a educação popular em saúde é a educação a serviço da busca da saúde plena de cada pessoa que eu cuido, né? E para isso nós temos o diálogo, nós acrescentamos com o nosso grande instrumento é o diálogo, quer dizer, cada um tem seu caminho, eu não sei o que as pessoas precisam, eu tenho um saber e eu vou dialogando, porque é um campo desconhecido para mim, que eu tenho algumas coisas para contribuir.
Eu trago também uma coisa que a educação popular é um horizonte mais amplo do objetivo de saúde. Eu não quero só curar a pereba. Eu não quero só conseguir superar certos comportamentos de risco, né? Eu luto por um ser humano ativo, altivo e socialmente participativo. Eu luto pela saúde plena. Agora, o que é saúde plena? Quem escolhe isso é a pessoa que eu cuido, não sou eu, né? Então, eu gosto muito de usar a metáfora da mochila. Eu vou com meus conhecimentos, do meu saber técnico, do meu saber de tradutor, que eu tenho um saber que eu aproximo e entendo outras práticas de saúde, outras práticas de promoção da saúde, e eu posso ajudar nesse processo. E eu não sei direito qual o conhecimento que presta. Diante de uma situação, tiro um conhecimento, as pessoas nem ligam para aquilo que eu estou falando. Então, esse saber não presta. Aí eu tiro essa beiradinha presta. Aí, se essa beiradinha presta, eu vou trazendo outras. Então, o educador popular ele vai com uma mochila de saberes e que ele não sabe o que vai usar, e quem governa é a iniciativa. O popular ele tem uma busca de ser mais, e a partir dessa busca ele desenvolve iniciativas e cria saberes. E nisso que eu vou tentando contribuir nisso, né? E um pouco a dimensão que é fundamental da educação popular respeita a autonomia dos valores e das perspectivas mais profundas da sua existência. E uma outra dimensão eu vou problematizando também. Eu não só ajudo, eu faço perguntas, eu problematizo, né? E aí eu tenho um exercício de abertura diferentes, que eu tenho que desconsiderar, não é desconsiderar, eu coloco meus valores, como eu tenho meus valores políticos, religiosos, tudo eu coloco em segundo plano, e eu vou abrindo, porque quem governa são os valores da pessoa que eu cuido, né? Agora, a educação popular não é proclamar essas propostas e essas intenções, não é só isso, né? É um saber sobre os difíceis caminhos dessa construção dialogada. É um saber que tem 60 anos de acúmulo, né? Porque não é fácil fazer isso, porque nosso poder de doutor cala. Nós lidamos com valores e escolhas que pessoas fazem que me incomodam. Eu tenho uma vida, eu consegui uma liberação afetiva e sexual da minha vida, encontro com evangélico, e todo o rigor que tem, eu tenho que trabalhar a partir dos valores que tem, e isso me incomoda, mas é isso, não entro no embate, esse respeito, né? Eu lido com violências defensivas, com irritações pelo contexto muito emocionado da crise existencial trazida pela doença, né? Então, não é fácil fazer isso. O educador popular ele vai ganhando uma habilidade de trabalhar com isso. Chegamos, então, agora à parte mais visível da contribuição da educação popular para as PICs. Quer dizer, qual é essa contribuição que tem tido historicamente, que as pessoas percebem muito, né? O envolvimento de trabalhadores das PICs em práticas de educação popular no SUS. Esse envolvimento tem ajudado a formá-los nesse agir dialogado, voltado para a construção compartilhada do cuidado necessário possível para cada situação, né? Grande parte das práticas integrativas se expandiram e se consolidaram no Brasil através de profissionais que se dedicaram e se consolidaram no modelo de consultório privado. Então, esse modelo ele marca um certo marketing, que eu tenho que mitificar a minha eficácia, ele trabalha muito isolado, um problema de todo consultório é um certo isolamento que dificulta a integração com outras partes, uma desvinculação com o trabalho social, né? Agora, isso em todas até a fitoterapia, que é um campo muito próximo
das culturas populares de cuidado, ela está sofrendo isso também, né? Só existe diálogo autêntico quando temos consciência clara dos limites do nosso saber e da importância de outros saberes, saberes acadêmicos e saberes populares. Então, esse é um reconhecimento teórico. Mas, e também, agora, a educação popular, ela tem trazido essa crítica teórica, mas a contribuição dela maior não é essa crítica teórica. O grande papel que a educação popular para a saúde tem sido, ela tem expandido não tanto pela sua crítica teórica e epistêmica, mas por inserir trabalhadores em saúde na cultura popular. É esse mergulho que ela tem propiciado a partir de experiências, né? Ele tem transformado, mostrado esse limite de todos os saberes, de todas as práticas, por uma pedagogia prática, não tanto por uma discussão teórica, né? Quer dizer, eu vou dar meu exemplo. Eu, por exemplo, eu aprendi educação popular, eu tinha algumas coisinhas de educação popular, mas assim, foi uma experiência no tempo de estudante, numa extensão em 1974, né? Que tem não sei quantos anos, aí, um bocado de anos desse negócio. Eu era estudante de medicina, caretinha, e o movimento estudantil faz a primeira semana de saúde comunitária e organiza um estágio no Vale de Jequitinhonha, em Minas Gerais. E eu, com mais 12 estudantes, fui para um povoado Engenheiro Chinô, perto de Araçaí, no Vale de Jequitinhonha. E, assim, o que me transformou não foi a discussão da educação popular. É claro que algum preparo da educação popular que me dizia, diante dos problemas, não procure dar logo a resposta, faça a roda e discuta, né? Quando eu fiz isso, nós fizemos isso, aquele povoado pacato se transformou de um jeito, eu fui aceito, mergulhei, e eu aprendi dimensões da vida que eu não imaginava, né? Então, é isso, essas experiências de mergulho. Quer dizer, por isso que muitas vezes a educação popular ela é confundida com essas práticas populares, mas ela não é isso. Ela é esse mergulho, mas não é um mergulho para glorificar esse saber, é para questionar, valorizar e, ao mesmo tempo, problematizar esses saberes. E aí eu me transformei pelo encantamento. O popular ele tem um dinâmico, a população brasileira, na sua carência, ela se abre de um jeito, e eu, como estudante careta, cheio de problema, eu fui acolhido. E entrei na intimidade deles, eles me contam coisas que ninguém me contava. Eu pude mostrar o meu papel se tornou significativo. Nós construímos essa vontade que a gente tem de ser significativo. E eu consegui, aquele estudantinho careta, ajudando processos. Isso me encantou, esse processo de transformação e não de glorificação daquela cultura que eu encontrava. As pessoas não querem ficar no que estão. Elas vivem e sofrem pelo que estão. Elas querem transformação, né? E eu revejo isso na extensão. Para mim, eu vejo esse processo de transformação. Os estudantes da extensão não falam as coisas que aprenderam. Quando a gente faz as dissertações de mestrado com os aprendizados deles, eles não se referem tanto ao que aprenderam nos debates com eles falam do que aprendeu com Dona Maria, do seu encantamento, do compromisso que deu e como aquele compromisso abriu porta. Isso que eles falam. Então, a educação popular ela tem tido uma marca nos trabalhadores de saúde mais por uma pedagogia prática, mais do que uma discussão teórica. E isso, às vezes, empobrece a discussão teórica que a educação popular tem, né? Agora, para terminando, e é engraçado, porque a gente aprende a fazer isso pelo popular, mas essa dinâmica da vida não está só no mundo popular. Hoje eu posso ter essa chave de mergulhar, de compreender o diferente, eu posso trabalhar como classe média, que eu busco fazer de alguma forma isso, essa valorização, esse trabalho integrativo,
né? Agora, qual o grande risco para a meta de busca processual de uma assistência à saúde integral? É isso que eu queria colocar, só para fechando um pouco, assim, que quando nós fomos, eu e vários colegas na década de 70, nós fomos para as comunidades, a gente tinha muito pouco instrumental teórico sobre fazer. E essa falta de instrumental teórico nos abriu para esse diálogo. Hoje, a gente assiste o desenvolvimento de corpos teóricos muito elaborados, de abordagens pretensamente integrais, oriundos da psicologia, das ciências sociais e humanas, da saúde coletiva e de muitas medicinas que se julgam integrais. Ficamos muito convencidos da nossa sapiência. Não nos abrimos para uma construção dialogada e processual dos caminhos de um cuidado mais integral, definido sob o comando do nosso paciente ou de sua família ou de seu grupo comunitário. Eu queria terminar, eu comecei com uma frase polêmica, queria terminar com uma outra frase. É muito tentador para os militantes da emancipação humana a vontade e a pretensão de ser portador de uma teoria total, né? E eu acho que isso tem nos atrapalhado. Então, nesse sentido que eu queria, educação popular como esse jeito de tentar integrar os diferentes saberes na busca de uma construção de uma saúde onde quem orienta é a pessoa em cuidado, os propósitos, as condições e as escolhas, né? É uma saúde a serviço dessa busca de ser mais, de ter mais saúde, saúde plena, que quem define é a pessoa em cuidado, ou a família em cuidado, ou a comunidade em cuidado. Um pouco isso. Muito obrigada, Eymar. Sempre muito bom te ouvir. Excelente fala. Inicialmente trazendo essa diferenciação fundamental, né, entre educação popular e práticas populares de cuidado. Isso é muito importante no campo e no cenário que a gente tem vivido, né? E a educação popular, então, como uma ferramenta político-pedagógica a serviço da articulação e da integração de saberes em saúde, mas com protagonismo da pessoa que está sendo cuidada, da pessoa ou do grupo que está sendo cuidado, né? Me parece que, nesse sentido, a educação popular, sob essa perspectiva, ela radicaliza a questão da autonomia, né? E da emancipação, né? Porque está centrada não no cuidador, mas na pessoa que está sendo cuidada, né? Ela radicaliza. E a partir de uma perspectiva problematizadora e de uma possibilidade de construção compartilhada, né? E muito importante também essa diferenciação entre integral, né, e a questão de uma construção dialogada e compartilhada, né? Muito, muito rica essa sua contribuição. Muito obrigada mais uma vez. E passamos, então, para as perguntas. Já há várias perguntas aqui no chat. Eu vou tentar juntar algumas perguntas para vocês responderem, tá? Eu vou pegar 3 perguntas iniciais aqui. Uma delas é do Pedro Henrique, e ele pergunta: então, as PICs e o saber biomédico estariam do lado de cá da linha, e a educação popular para além das linhas abissais, no que diz Boaventura de Souza Santos? Né? Eu acho que podemos complementar essa pergunta do Pedro Henrique com uma pergunta da Fátima Sueli. Vocês conseguem imaginar o convívio do modelo de cuidar com o modelo de tratar no SUS? E uma terceira pergunta que eu acho que podemos incluir nessa chave, nessa primeira rodada de questões, é um comentário e pergunta do Pedro Henrique. O SUS, mesmo com as PICs, ainda é hoje lugar do saber científico, biomédico e hegemônico de medicina ocidental.
Existiria espaço no SUS para as práticas de cuidado populares e também as medicinas tradicionais, indígena e africana? E mais, seria de fato interessante levar essas práticas para o SUS? A quem interessaria de fato esse encontro? Eu acho que elas se aproximam, essas 3 questões, acho que pode ser uma primeira rodada para vocês comentarem. Quem quer começar? Acho que podemos para o Nelson, para dar uma intercalada nas falas, né? Uhum. Ótimo. A palavra é sua, Nelson. Obrigado, Marilene. Bom, então, antes de mais nada, Eymar, muito agradecido. Te escutar é sempre inspirador e polêmico. Não existe cuidado, não existe... Como é? Gostei muito como você começou. Medicina integral. Não existe cuidado integral e medicina integral. Já começa com pontapé, né? Presta atenção. Muito bom. Antes de responder propriamente, eu queria só fazer uma contextualização, né? Assim, esse movimento que a gente vê, como disse o Eymar, né, dos 60 anos de educação popular, eles meio que coincidem em termos históricos com o assim chamado, vamos assim chamar, ressurgimento das medicinas alternativas. É mais ou menos contemporâneo esse movimento, né? E ligado ali a uma noção de contracultura dos anos 60, que não chegou a ter propriamente, mas no campo da medicina alternativa, mas da educação popular, sim, mas que eram as leituras dos pós-coloniais, né? As leituras do Frantz Fanon e do que significava os excluídos da terra, e o movimento das práticas integrativas, um pedaço dele nos Estados Unidos, mas principalmente na Europa, porque nos Estados Unidos a contracultura teve muito a ver também com os direitos civis, né? Então era Luther King, Malcolm X e todo o movimento negro indo fazer as passeatas, a não violência, mas também os Pantera Negras com um projeto político de fato de mudar a comunidade, né? As mulheres numa nova onda de feminismo absolutamente bem fundamentado do ponto de vista teórico, do ponto de vista do movimento social, né? Então, as práticas integrativas, alternativas, de fato, naquele momento, elas têm uma relação com esses movimentos de direitos civis nos Estados Unidos e tem uma relação com os movimentos dos assim chamados hippies na Europa. Acontece que, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, a maior parte dos participantes desse movimento de práticas alternativas era de classe média e branco. E isso parece bobagem, mas isso é um definidor muito importante pelo seguinte: desse movimento ou desse grupo que estava em busca de alternativas e que podiam fazer escolhas diferentes, né, e que podiam fazer escolhas por meios alternativos de educação, ensino e aprendizagem, meios alternativos de convivência amorosa, de relações sexuais, de meios de produção e produtividade diferentes. Essas pessoas, quando adoeciam, precisavam, se elas adoecessem e caíssem no movimento mais tradicional de cuidado, elas eram massacradas pela lógica da biomedicina. Então, a busca pela lógica de uma medicina alternativa, ela vem de um contexto de busca de outras alternativas maiores.
e dentro de, inevitavelmente, um grupo branco com escolaridade superior, ou muitos anos de escola, e filhos de uma classe média. Esse movimento, originalmente, portanto, ele tem esse interesse, esse lugar marcado, diferente do que se estava discutindo pelos pós-coloniais, pelo que estava discutindo Eduardo Said, o que estava discutindo Frantz Fanon. Era diferente a discussão, né? Com muitas aproximações, que eram as possibilidades de mudar a cultura estabelecida, mudar as relações estabelecidas, tá certo? As relações estabelecidas não funcionavam bem nem para esses grupos colonizados, expulsos da terra, e tampouco para esse grupo de classe média que tentava romper com essa lógica. Essa filiação das medicinas alternativas nessa perspectiva de classe média, ela tem um duplo desdobramento. Ela forma profissionais, muitas pessoas desse movimento se tornam profissionais da saúde no âmbito privado e constroem a sua prática no âmbito privado. E é um campo que a gente desconhece, inclusive, no Brasil. Dizem, na internet tem uns números, que eu nunca fiz essa pesquisa, porque a minha pesquisa sempre foi para dentro do SUS, mas tem números de que são cerca de 150 mil profissionais de saúde trabalhando com práticas integrativas no setor privado. Eu nunca pesquisei isso, não sei se isso é verdade ou não. Eu nunca pesquisei o setor privado dessas práticas, porque naquele momento em que estava se buscando alternativa, houve uma ruptura ali dentro. Um grupo pegou as práticas assim chamadas alternativas e fez disso uma nova mercadoria, um novo serviço. E foi para o setor privado, de fato. Um outro grupo pegou essa lógica alternativa e quis transformar isso em política pública, em direito para todos e obrigação do Estado, né? Então, esse racha dentro da assim chamada medicina alternativa faz com que haja pessoas que, desde os anos 80, antes pré-SUS, né, nas conferências nacionais de saúde, já assinavam documentos pedindo a introdução de outros modelos de cuidado, né, que mais tarde a gente veio chamar isso de racionalidades médicas pela construção da Madel e do grupo de pesquisa dela, pedindo que houvesse essas outras racionalidades no sistema de saúde público, né? E aí, então, essa é uma formação muito importante nesse campo. Esse público, esse grupo que pega as práticas alternativas e orienta para o setor público como uma política pública, se aproxima muito dos debates do público, das pessoas que estavam na educação popular, que estavam nas práticas populares, tá certo? Porque o interesse era descolonizar, tá certo? Era fazer a crítica às relações colonizadoras, fazer a crítica às assimetrias de poder estabelecidas pelo paradigma funcionalista no campo da saúde, né, que orientou e ainda orienta a formação dos profissionais de saúde, né? E a possibilidade de trazer isso num campo emancipatório, né? O campo emancipatório vai além da teoria crítica, né? Paulo Freire avança muito além da Escola de Frankfurt, nesse sentido de construir um projeto de fato emancipador, né? Então, nesse momento, a medicina alternativa se junta com as práticas populares e com as pessoas que tinham essa intenção, e, num certo sentido,
aqui vem uma questão muito importante para nós. Eu acho que tão polêmica quanto a forma como o Eymar começou a apresentação dele. Num certo sentido, o SUS é um projeto colonizador. Para a maior parte da população usuária do SUS, o SUS, na sua organização e na sua forma de estabelecer relação, faz parte do projeto colonial num país tão desigual quanto o Brasil. Por quê? Porque a maior parte das pessoas que frequentam a universidade no Brasil continua sendo de estratos específicos, cor da pele específico, gênero específico. Tá certo? Essas pessoas é que vão trabalhar no SUS. Fora os agentes comunitários da saúde, quem são os profissionais que moram no território das unidades em que trabalham? A maior parte das pessoas não mora no território em que trabalha. Ora, essa é a própria lógica colonizadora. Essa é a própria lógica europeia de você pega a sua nau, vai até a América, expolia o que você pode e volta para viver na Europa. Guardadas as diferenças, né? Pega o seu carro, pega a sua nau, vai para o centro de saúde, trabalha na periferia e no fim da tarde volta para sua casa de classe média bem guardada pela polícia. Se serve do Estado, né? Então, num certo sentido, o SUS, a maior parte dos trabalhadores do SUS, eles reproduzem um projeto colonizador. Isso é terrível para a população usuária que está tentando ir além dessas assimetrias de poder. E aí, eu entendo que nos une, né, as práticas de educação popular, a cultura de cuidado popular, a cultura de cuidado das práticas integrativas. Nos une um projeto político, né, um projeto que se orienta para a emancipação, né, que faz a crítica às relações hierárquicas, que tenta ampliar a escuta, que vai além do protocolo. Isso nos aproxima muito. No entanto, esse é um projeto político. No entanto, as práticas dentro desse projeto, elas são diferentes. E aí, o que o Pedro pergunta, na primeira pergunta, das linhas abissais, nesse sentido, ele tem razão, sim. Quando as assim chamadas práticas integrativas e complementares, elas vêm para dentro do SUS, a educação popular em saúde também vem para dentro do SUS com a política nacional, né? Também é uma política nacional. No entanto, ao ingressar dessa forma para dentro do SUS, ela vem para o campo hegemônico. E isso realmente desloca, é um deslocamento, né? Isso, portanto, é uma conquista daquele grupo que rompe com o grupo que resolve ganhar dinheiro com as práticas integrativas, de transformar essas práticas em direitos, em política pública, em direito à saúde das pessoas. Então, de fato, é um deslocamento de linha abissal, sim, para dentro de um campo hegemônico. E aí, as disputas dentro do campo hegemônico são diferentes, né? E a segunda pergunta do Pedro é uma pergunta muito difícil, porque nós temos quase 300 etnias indígenas no Brasil. Elas são invisíveis, elas são assassinadas, elas vivem há 500 anos ameaçadas. E ele pergunta, tem espaço para elas no SUS? Ora, não tem espaço para elas no Estado? E o SUS é do Estado? Acho pouco provável. Acho que elas estão ameaçadas de todas as formas, né? Ainda é um desafio grandíssimo trazer essas práticas para dentro do SUS, né? E, sobretudo, porque a gente está dentro do SUS disputando
que ele não seja um projeto colonizador. Porque para boa parte dos profissionais da saúde, e isso é terrível, assim como o Eymar contou uma história, eu vou pedir licença para contar uma também. Eu vou com os meus alunos do segundo ano no centro de saúde, diferentes centros de saúde de Campinas. Alguns deles na periferia, outros nem tanto. E mais de um centro de saúde, eu estive com profissionais que diziam: se eu precisar cuidar de um familiar meu, eu não cuido aqui. Né? Então, isso me dá ganas, isso me levava à discussão, assim, era quase uma ofensa para mim. Como assim? Que o que você faz não é bom para a sua família e você faz... Então, o que você está fazendo? Então, que cuidado é esse que você está estabelecendo? Que não é diferente do fato de que a maior parte dos profissionais da saúde tem planos privados de saúde. Eles trabalham no SUS e têm planos privados. Então, essas incoerências e não estou falando que seja problema fácil de resolver, não. É da ordem do que o Eymar trouxe, não tem integralidade. Então, eu acho mesmo que uma coisa veja, a gente pode, e eu entendo e concordo com o Eymar, quando um profissional da saúde conhece o debate sobre emancipação e conhece práticas emancipadoras que ele pode ajudar e não atrapalhar, isso é realmente revolucionário na vida de um profissional, assim como foi na minha, né? No entanto, a capacidade de letramento, né? Então, o que temos nós, né? Na lógica da pedagogia da autonomia do Paulo Freire. Como é que eu mais ajudo como profissional? Não fazendo de conta que eu não tenho essa formação, portanto, declarando que eu tenho essa formação, deixando a livre escolha da pessoa, ela pode decidir se ela quer a minha ajuda ou não, ou que pedaço da minha ajuda ela quer ou não, porque senão continua sendo imposição. Então, eu tenho que aceitar que a pessoa recuse a minha ajuda também. E o que eu posso fazer é criar um ambiente em que, lentamente, a pessoa vai construindo autonomia para substituir a experiência de heteronomia que todos nós temos. Autonomia na decisão do que fazer, porque a maior parte de nós tem muito pouca autonomia e pensou muito pouco isso. A maior parte de nós, o nome que nós temos foi dado por alguém. Junto desse nome tinha uma performance de gênero, uma performance de sexo, uma performance de etnicidade, de classe social. Então, a gente tem muito pouca experiência de autonomia, a gente tem muita experiência de heteronomia. Então, você criar um ambiente em que a pessoa vá lentamente construindo autonomia é revolucionário, né? Agora, essas práticas, elas continuam sendo práticas de um letramento, né, de eventos do processo saúde, doença e cuidado, ou do funcionamento do sistema de saúde, mas elas não são suficientes para um debate do que vem a ser um paradigma integrativo, né? O paradigma integrativo, ele não passa pela capacidade de letramento das pessoas, ele está além disso, né? E ele é um desafio para todos nós, ele não está dado, ele não está construído. O que nós sabemos? Que a noção de complementar foi um arranjo possível dentro de um modelo neoliberal, de fazer caber outras práticas dentro do modelo biomédico. Então, a noção de complementar é um arranjo neoliberal. Como é que a gente avança?
é um passo atrás. Concluindo, Nelson, por gentileza, se puder ir levando para um fechamento da sua fala agora, agradeço. Já. Então, nos desafia voltar a ouvir os ecos dos anos 60 na lógica alternativa para a gente tentar construir o que vem a ser um paradigma que realmente se alimente da diferença. Não tenha medo da diferença e de diferentes abordagens simultâneas na hora do cuidado, né? Então, o letramento no campo da saúde não é suficiente para construir esse paradigma. São coisas complementares, mas não substitutivas, né? Então, a construção do paradigma integrativo continua em aberto para nós, tanto na PNPIC quanto em todos os campos da ciência, né? Então, tá bom, Marilene, já foi. Obrigada, Nelson. Essa fronteira entre colonial e decolonial nem sempre era tão nítida e explícita, né? A gente tem nos polos isso mais claro, e no meio campo aí, isso às vezes pode pender mais para um lado ou para o outro, me parece. Eymar, passa a palavra para você ouvir as suas considerações. Tem duas questões, essa questão do convívio do modelo do cuidar e do tratar no SUS, né? A possibilidade desse convívio, eu acho que esse convívio está acontecendo e ele é bom que aconteça, né? Quer dizer, eu acho que nós temos falado muito da dimensão do cuidado processual, mas que eu acho que é importante a gente resgatar o modelo, a importância do modelo biomédico curativo, quando ele pode ser curativo. Ou então, por exemplo, não tem nada que... essa eu queria falar. A medicina biomédica ela pode contribuir muito na emancipação. Não tem nada que abate mais uma família do que a morte de crianças, né? Mães que perderam uma, e às vezes por tratamento de uma falta de um antibiótico, de um soro caseiro, né? Então, e são coisas muito simples que se podem fazer, né? Então, a mamãe agora está com 93 anos. Antes da Covid era uma pessoa bem ativa, ia ao supermercado, e agora está batendo, apareceu com a neuralgia do trigêmeo. Já tem com acupuntura, várias práticas, e não está... Agora a gente vai fazer uma neurocirurgia nela para atingir o gânglio do trigêmeo, para fazer uma insuflação. Quer dizer, se a gente conseguir... A mãe está extremamente abatida, ela não sai da cama, a dor, o medo, não tem nada mais anti-emancipação do que a dor, né? E, às vezes, intervenções biomédicas precisas, elas são fundamentais. O que nós estamos precisando é integração. É integração disso, não é uma coisa ou outra, né? E eu acho que essa, de alguma forma, a população ela demanda essa integração, ela não quer uma coisa ou outra, né? E é pena que, muitas vezes, nós não temos uma boa biomedicina sendo ofertada para a população, né? E isso é uma pena. E, muitas vezes, a gente expande muito práticas de cuidado educativo, de acompanhamento, por falta de um tratamento mais eficaz que poderia haver se tivesse mais recurso, né? Então, nós queremos as duas coisas integradas, e, de alguma forma, isso está acontecendo precariamente, mas está acontecendo, né? Outra questão que foi colocada foi espaços para a medicina populares e de cuidado no SUS, né? Assim, eu não sei se a população, ela quer que a Dona Maria passe, ocupe o lugar no centro de saúde. Quer dizer, a valorização das práticas populares de saúde não quer dizer que a contratação da Dona Maria é um diálogo com as práticas, e essas práticas podem continuar em diálogo, e nós, profissionais, cuidadores, profissionais que temos uma
formação técnica, valorizando isso e acolhendo e dialogando. Eu tenho visto muitas, assim, pelo convívio com as comunidades, profissionais que começam a receitar chás. Mas eles não entendem tanto chá, são poucos profissionais que entendem. E há uma reação muito grande da população. Quer dizer, contra isso. Né? Então, assim, o que se quer é uma integração e um diálogo, e o fato, por exemplo, eu trabalho o que é a prática popular de cuidado mais, que eu acompanho mais, que é a fitoterapia, que é talvez a mais forte, né? Quer dizer, o que as pessoas têm trabalhado dentro do movimento popular de saúde não é fazer as hortas dentro das unidades de saúde, mas não é para continuar o tratamento. A falta da biomedicina, a falta dos cuidados da antroposofia, da homeopatia, bem profissional, competente lá dentro, é fundamental e reivindicada. Agora, nós podemos valorizar, o que a gente tem feito dentro do movimento popular, é valorizar essa rede nas casas, que não precisa estar normalmente dentro do SUS, da unidade de saúde. O SUS pode valorizar isso sem incorporar isso. Né? É esse diálogo e essa integração, esse diálogo problematizador dos limites um do outro. Né? Aqui nós temos grandes lideranças da fitoterapia que trazem questionamentos para os profissionais de saúde muito grandes, e é esse questionamento que nos transforma. Né? Então, nesse sentido, é o diálogo problematizador que transforma um e outro. E não é. E eu acho que, de alguma forma, ele está presente. Quer dizer, eu sinto quando essas práticas populares, quer dizer, nos congressos que a gente fica nos hotéis, assim, dos convidados, a gente tem a oportunidade de conviver com, às vezes, sanitaristas que vêm de fora, né? E que, às vezes, faz uma visita anterior aqui no Brasil, eles ficam muito... Tem uma marca do SUS brasileiro, que é a valorização dessas práticas comunitárias, desse construir junto. Pode ser, muito pouco ainda para o que a gente queria, mas ele existe, é algo pioneiro internacionalmente. Quer dizer, não é claro que tem outros países que fazem isso, mas esse trabalho de integra, ele é muito reconhecido, né, internacionalmente, isso dentro do SUS. Então, isso, de alguma forma, já está acontecendo. Né? E essas práticas populares de cuidado da mãe, não é necessariamente incorporar isso para dentro da unidade. É a unidade que dialoga com eles, respeita isso e integra com isso. Sei. Era isso. Ok, Mar, muito obrigada. Me parece que nós estamos falando de um reconhecimento mútuo, né? Essa fala está nos apontando para uma questão de um reconhecimento mútuo e da possibilidade de valorização e integração do que há de melhor em cada prática, né? Isso passa por questões culturais importantes, hierárquicas, né? Da relação entre ciência e saberes populares, a questão da autonomia, como o Nelson falou, né? Da afirmação da pessoa que está sendo cuidada e da valorização do que a pessoa quer, né? No seu cuidado, mas passa também por uma questão de formação, né? Essas coisas estão imbricadas, né? Essas transformações culturais que têm uma dimensão política, de atuação coletiva, mas também tem uma dimensão de formação. E a dificuldade de integração dentro da universidade talvez seja uma das maiores dificuldades que a gente tem dentro dos muros da universidade. E não precisa nem ir para paradigmas distintos, né? Dentro do mesmo paradigma, dentro de uma mesma abordagem, o diálogo entre as disciplinas da universidade nem sempre é uma coisa fácil e que consegue se concretizar, né? Então, esse desafio, né, do diálogo, da valorização, do reconhecimento mútuo, né, e da centralidade da pessoa que está sendo cuidada, me parece que é um grande desafio, que todos nós temos a aprender e caminhar nisso.
Temos vários comentários assim de gratidão às falas, né? Elogiando as falas de cada um. E eu quero agradecer, então, pelo avançado da hora, a participação de todos, todas as pessoas que estão nos acompanhando pelo Facebook, a iniciativa da Rede Pix Brasil por mais essa live, né, com convidados tão ilustres, e aos professores Nelson e Eymar pela grande contribuição e essa oportunidade riquíssima de estar refletindo conosco essa questão. E abro a palavra para uma conclusão breve de cada um, se despedindo da nossa audiência, ok? Então, eu já me despeço por aqui. Uma boa noite, um abraço a todos. E gratidão a todos pela participação. Professor Nelson. Não, Eymar, por favor, eu falei muito mais que você, por favor. Não, tranquilo. Eu me empolguei. Não, por favor. Tá bom, então eu queria despedir, que foi uma alegria. É pena, esses debates online nos permite estar em muitos lugares, mas o diálogo fica muito prejudicado. A gente não sabe com quem está falando, e os chats não representam toda a riqueza que poderia ter, né? Mas eu só queria dizer um pouco, eu acho que muito legal o que a Marilene trouxe dessa dificuldade do diálogo, inclusive entre as disciplinas, entre as profissões, né? E aí eu acho que é um pouquinho minha experiência com a educação popular, a potência de interdisciplinaridade, interprofissionalidade que a educação popular traz, por exemplo. Quando você cria o vínculo com as pessoas, e essas pessoas, as demandas ficam claras, você começa, a voz das pessoas fica muito forte dentro do serviço, fica ampliada pelos métodos. As barreiras os conflitos entre as profissões se diluem. Enquanto você está na briga da enfermeira, do médico, do tal fulano, não sei o quê, não, isso na hora que a dona Maria fala e chora e coloca as coisas, e todo mundo... Eu tenho me impressionado muito a força da manifestação, quando você fortalece a manifestação da demanda, dos saberes de modo claro e potente, emocionado dentro do serviço, como isso quebra as caixinhas, né? Então, educador popular como o educador que cuida de trazer isso de forma clara, visível, emocionada para dentro do serviço, para transformar a dinâmica do serviço, né? Ele não é o crítico do alopata, o crítico do não. O papel dele é criar o espaço onde o grande questionador é a voz. Às vezes é um vídeo que você traz, é uma gravação, é um jornal, uma foto que você traz, uma reunião que se traz e impacta as pessoas e transforma a rotina do serviço. Essa que eu acho que é a força do popular, e essa vibração da população brasileira emocionada, né, que faz isso de um jeito extremamente que toca as pessoas. Eu tenho visto o serviço se transformarem quando se coloca essa voz de forma clara e evidente, né? Um pouco nesse sentido. Eu despeço, e pena a gente não poder, né, Nelson, continuar essa conversa por mais tempo, e outras pessoas que estão aqui perto, as pessoas que se manifestaram aqui, né? Mas é o possível desse tempo, né? Nelson quer se despedir da audiência. Eu agradeço muito a possibilidade de lhe escutar, Eymar, esse debate dentro do possível que a gente está realizando agora. Acho que temos, insisto em dizer isso, temos muitas interfaces, temos muitas aproximações. E penso que o nosso maior projeto é dar conta de fazer aliança diferente.
né? Acho que essas diferenças que nos constituem enquanto práticas, enquanto políticas, enquanto culturas de cuidado, elas vão ser essa riqueza que a gente vai poder trazer para dentro de um SUS orientado por um projeto emancipador, né? Ou de um cuidado emancipador. Então, eu fico muito feliz de abrir fico muito feliz de ter vivido esse momento aqui, agradeço muito a Rede Pix pelo convite e muito grato. Parabéns mais uma vez à Rede Pix Brasil pela iniciativa e obrigada a participação de todos. Uma boa noite a todos. Boa noite, gente. Tchau.